Bom dia, meus seguidores. Meus seguidores, venho eu aqui com mais uma realidade da vida e uma coisa que ninguém fala. Hoje, você abre a internet hoje, você vê tanto advogado falando de lei, e você fica de saco cheio. É lei sobre se aposentar, é lei sobre os direitos que os aposentados têm, que o governo roubou, que os aposentados vão receber, mas tudo lei mentirosa. E aquelas leis você não consegue nada. Hoje, uma pessoa, hoje, depois que fica de 65 anos, 75 anos, tem que ter o cartão para viajar. Gente, eu acho isso a maior injustiça. Isso aí, coisa que o governo federal tinha que fazer. Gente, o aposentado não precisa de cartão para viajar, bosta nenhuma. O cartão do aposentado tinha que ser como na época militar. O cartão do aposentado é a identidade do aposentado. O aposentado tem que chegar, mostrar a identidade dele e passar dentro do ônibus, qualquer ônibus, seja municipal, seja interna, seja qualquer tipo de ônibus. Eu acho que o aposentado não precisa de cartão para viajar. O aposentado é os cabelos brancos e aquilo que ele já deu pelo país, que é a identidade dele, a idade dele. Tudo coisa que o governo federal tem que fazer em cima desses empresários safados, motoristas, empresários, donos de empresa de ônibus. E tinha uma coisa, a lei federal tinha que ser em todo local brasileiro. Seja no Brasil, seja no Ceará, seja em São Paulo, seja no estado do Rio, em tudo quanto é lugar. Aí, gente, coisa que eu vejo aí, é muita lei mentirosa e muita lei ladrão que tem nesse país. Hoje, o cara ele abre uma empresa para aposentar, os aposentados, ele fica rico, como aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem um advogado aqui no estado do Rio de Janeiro que ele começou a aposentar no estado do Rio. Agora ele já está em Minas, está em São Paulo. Gente, cadê a lei brasileira? Que tem a lei para aposentar as pessoas, gente. Não precisa de advogado para aposentar ninguém. O próprio governo tem que aposentar. Então, quer dizer, as pessoas ficam rico, milionário, em cima dos pobres miseráveis, que são os aposentados. Entendeu? Então, tudo isso que é lei que eu falo que no Brasil, o Brasil é um país de tirano. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre os políticos que têm a alma dos coronéis de café que está espalhado nesse Brasil. E eu não falei mentira, eu falei a realidade. Entendeu? Então, gente, é isso que é coisa que vocês têm que raciocinar, pensar. Entendeu? O cara é um policial, ele chega com a viatura dele, fecha a rua. Ninguém fala nada, só porque ele acha que ele é um policial. Que ele é um policial, gente, ele tem que dar exemplo para os civis. Agora mesmo eu fui na padaria ali, fui comprar uma ração, o cara pegou a viatura da Polícia Civil, fez uma padaria, tomando café, botou a viatura no meio da rua e foi tomar café. Por que ele fez aquilo? Só porque ele é policial, só que aquilo ali é uma viatura da Polícia Civil? Gente, isso aí é uma falta de respeito. Eles estão ali, eles mesmo é para dar exemplo. Eles são as pessoas que não dão exemplo. E muito policial chega numa padaria, quer comer e beber e não quer pagar. Porra, ele é um funcionário como qualquer um, como um varredor de rua, como um servente de obra, como qualquer uma pessoa. Ele está recebendo, ele não trabalha de graça para ninguém. Entendeu? Então, gente, é muita coisa errada nesse país, nesse Brasil que tem que varrer essas imundícias, direitar esse país. A lei tem que ser para todos, todo. Não seja o cara seja um militar, que o cara seja um coronel, que o cara seja o que for. Ele respira o mesmo ar de um varredor de rua, de um mendigo. Ele paga imposto como qualquer um. Ele não está trabalhando de graça, ele recebe para aquilo. Então, é uma coisa que eu fico olhando assim, dentro do meu país, e fico sem entender as coisas. Entendeu? Mas isso aí que o passo acontece é o governo, são os ministros, entendeu? O ministro da Justiça tem que acabar
com esses escritórios, esses advogados safados sem vergonha, que o outro está se enriquecendo em cima de um trabalhador, que o cara tem direito, que tem que resolver isso é o governo. O governo tem que ter o comitê dele em cada estado brasileiro, ele mesmo levantar a mão para essas pessoas pagar esses caras, para esses caras se enriquecer, abrir escritório, ficar podre de rico, ficar pagando comercial em rádio, para poder, ainda diz que é amigo dos aposentados. Esses caras, rapaz, esses caras são os gatunos dos aposentados, são os ladrões que sobem em cima dos aposentados. Eu estou aqui falando aqui, não tenho medo de ser processado, não, porque aqui eu não estou falando besteira nenhuma, não. Aqui eu estou falando a injustiça que acontece nesse país. Entendeu? Muitas pessoas, às vezes, falam, pô, esse cara vai para a internet. Não é falar besteira. É porque o mundo hoje em dia, o brasileiro ele é covarde. Entendeu? O próprio brasileiro é covarde. Quando eu falo que o brasileiro, a maioria dos brasileiros se vende por um pão, se vende por R$100, se vende por R$500, eu não estou falando mentira. Aqui é Pedro Santana com uma mais da realidade, dando chicotada em qualquer um que estiver errado. Sem medo da verdade. Sem medo da verdade. Um bom dia, uma boa sexta-feira e um abraço para todo mundo, aqueles que me seguem meu vídeo, aqueles que gostam de ver meu modo de falar. Um beijo, um abraço e muita paz no coração. E, gente, falo uma coisa para vocês. O mundo ele não pode ter guerra, mas o mundo você tem que balançar sua bandeira e lutar por uma lei melhor. Esse é o abraço de Pedro Santana. Um beijo para a vovó, o vovô e para as crianças. Um beijo.